Olá, eu sou Andréia Valentim e eu também estou em Metanoia. Eu vim hoje aqui nesse vídeo compartilhar com vocês o resumo de um livro que eu li e eu de verdade acredito que o conhecimento que um autor coloca no livro, em uma publicação sua, é parte do seu conhecimento, é parte de tempo, que eu acredito que é o que nós temos de mais valioso na nossa vida, é o tempo, e é uma parte do tempo que um autor nos cede, da sua própria vida através do conhecimento que ele adquire e compartilha, numa literatura, numa obra escrita. E esse livro que eu li, excelente livro, um livro que fez toda a diferença e ainda faz na minha vida, por isso que eu voltei nesse resumo. Eu li esse livro e voltei nesse resumo porque nesse momento eu acredito que Deus quer falar coisas a respeito desse tema comigo e eu vim aqui compartilhar com vocês. O nome do livro é Amor, o Caminho para a Vitória, do autor Kenneth Hagin. Eu vou ler aqui o meu resumo e vocês vão acompanhando comigo aí, tá bom? No primeiro capítulo, o autor Kenneth Hagin fala sobre as características do amor de Deus, do amor do tipo de Deus, o amor ágape, um tipo de amor diferente do afeto humano, pois o amor do Senhor nunca falha. O amor que provém do Altíssimo permanece para sempre. O autor sugere que dediquemos tempo para deixar o capítulo 13 de Coríntios entrar na mente e no coração, pois o amor que provém de Deus é paciente, benigno, tudo suporta, não se esgota, não fica ultrapassado e nem acaba. Não leva em conta a injustiça sofrida, é pacificador e no fim sempre acabará vencendo. Devemos deixar o amor de Deus nos dominar, pois ele é um fruto do Espírito e já está em nós. O autor nos instrui a andar em espírito e perseverar no amor, pois o amor não pratica o mal contra o próximo. Uma pergunta que o autor enfatiza, não só nesse capítulo, mas em todo o decorrer do livro, é como aquilo que estou para falar ou fazer afetará o meu próximo. Eu vou repetir a pergunta. No decorrer do livro, mais de uma vez, Kenneth Hagin pergunta como aquilo que eu estou para falar ou fazer afetará o meu próximo. O autor ainda sugere que façamos sempre a pergunta: o que faria o amor? Ou melhor, como agiria o amor de Deus nessa situação? No segundo capítulo, o autor fala que o amor divino é a evidência do novo nascimento em nós, que a nova criatura nasce do Espírito de Deus e nesse momento o amor dele entra no nosso coração e a partir disso participamos do amor e da vida do Senhor. Assim, podemos transmiti-lo através do nosso espírito. No novo nascimento, saímos da morte para a vida, mas precisamos reconhecer e permitir que o amor divino nos domine, para que não andemos mais como a velha criatura na carnalidade. Devemos constranger em amor, assim como fomos constrangidos pelo amor de Deus. Apesar de nosso espírito ter sido recriado no novo nascimento, a nossa alma e corpo precisarão ser disciplinados por nós. A mente renovada precisa governar todos os nossos atos, mantendo a carne em sujeição e amadurecer no amor. O capítulo 3 começa falando da lei da nova aliança, que é o amor. A lei do amor na nova aliança cumpre todos os mandamentos da antiga aliança. Entretanto, se tão somente andarmos na lei do amor, cumpriremos todos os preceitos do Antigo Testamento, pois a lei da nova aliança estará escrita no nosso coração, que aqui entre aspas está a mente. Segundo Hebreus 8:10, diz
acerca da promessa feita ainda no Antigo Testamento, de que as leis do Senhor seriam impressas na mente e inscritas no coração. Se tão somente cumprirmos a lei do amor da nova aliança, consequentemente obedeceremos a todas as leis e regras do antigo. São as leis do Senhor em nossa mente que renovam ou transformam o nosso modo de pensar. Renovar a mente com a palavra para que ela esteja de acordo com o Espírito que habita em nós. Precisamos seguir a lei do amor, pois a fé só opera pelo amor. Somente a ação do amor pode motivar e dar poder à fé. Precisamos praticar o amor do tipo de Deus, pois somos filhos do amor. No capítulo 4, o autor fala que o amor divino perdoa, pois é assim que exercitamos o amor divino em nós, colocando-o assim em ação para exercitá-lo em crescimento e aumento em nós e através de nós, não permitindo que a carne nos domine. É necessário sujeitar a nossa condição humana ao nosso espírito, pois isso faz parte do processo da nossa santificação diante do Senhor. O autor instrui que o amor do tipo de Deus perdoa e esquece, pois jamais se lembra de qualquer iniquidade que tenha sido cometida no passado, pois assim como Deus, devemos olhar o coração, já que no novo nascimento, o amor dele foi derramado no nosso coração. A palavra diz que o amor encobre ou paga e de forma alguma expõe o erro ou a vergonha do próximo. Além disso, não guarda ressentimentos, não permite que a inclemência impeça a fé e a oração, pois a fé só opera pelo amor, assim como o ressentimento impede as orações de chegar ao Pai. A vida de oração e de fé não funcionarão se não houver perdão. Às vezes, perdoar exige bastante fé. O autor fala que devemos estar prontos para nos arrepender, perdoar e crer em Deus. Mas destaca a importância de, além de perdoar os outros, devemos perdoar a nós mesmos. Auto-perdão, ele quer dizer. E amar a nós mesmos também. Perdoe e esqueça os seus erros e fracassos e permita-se ser amado por si mesmo. Só seremos aperfeiçoados no amor quando soubermos também amar e principalmente a nós mesmos. Não devemos nos ressentir dos erros dos outros e nem dos nossos. No 5º capítulo, o autor fala sobre os benefícios de andar em amor, destacando a importância de fazer o amor do Altíssimo o grande alvo da nossa busca, porque todo o passo fora do amor é pecado. O autor faz uma comparação de benefício acerca do andar em amor, pois não traz benefício para nós somente nessa vida, mas também na vida vindoura, na eternidade. Em 1 Timóteo 4,8, o autor usa como uma comparação para destacar os benefícios eternos do amor, mas pelo próprio exemplo do versículo citado, podemos perceber que há uma necessidade da prática de exercícios para praticar o amor, para que possa ser desenvolvido em nós, assim como a prática de exercício físico desenvolve a nossa musculatura humana. O autor ainda atenta para que tomemos cuidado com a animosidade, pensamento errado, emoções errôneas e em guardar a língua de falar coisas erradas. Também em não falar mal e nem criticar os outros. O amor de Deus nunca falha. Se andarmos nele, também nunca iremos falhar. No capítulo 6, o autor fala do perigo que há em não andar em amor, pois isso poderá afetar sua saúde.
Para andarmos em saúde divina e fé, deveremos exercitar o amor do tipo de Deus em nós. De acordo com Gálatas 5:6, a única maneira de atuar em fé é através do amor. Se alguma coisa der errado, devemos ajustar nosso coração no Senhor, pois a palavra dele não muda. Então, só existe uma possibilidade de alguém estar errado, ou seja, nós. Devemos verificar nosso comportamento, verificar a nós mesmos e buscar esclarecimento através da revelação da palavra. O autor ainda fala dos efeitos daninhos da animosidade, da má vontade, da inclemência, destacando que cada passo fora do amor é um avançar para dentro do pecado, pois o amor e o perdão caminham de mãos dadas. Destaca ainda que o amor do tipo de Deus não é um sentimento, é uma decisão e uma ação. Precisamos demonstrá-lo. O amor sem expressão ou ação acaba minguando e morrendo. O autor fala que após o homem entregar o domínio da terra a Satanás, o governo que Deus havia entregue nas mãos dele, tudo já mudou. Hoje, devemos nos apropriar do governo que nos foi devolvido através da cruz de Cristo. No capítulo 7, o autor fala da necessidade de julgarmos a nós mesmos para que não sejamos julgados. Destaca a importância de verificar se nossas ações têm sido de amor, ao invés de reparar os outros para avaliá-los, pois isso só traz desavença e discórdia. Ao olharmos para as ações dos outros, só trará sobre nós espírito de julgamento e de crítica. E isso já é o princípio do desamor. Se agir dessa maneira, certamente achará condenação para si mesmo, porque colherá exatamente do mesmo fruto ao qual plantou. O autor fala que precisamos discernir o corpo do Senhor, e isso fala de comunhão e amor. Que devemos andar como igreja do Senhor em relação aos nossos irmãos. O fato de não discernir o corpo de Cristo na terra acarreta perigos para aqueles que assim o fazem. É extremamente importante olharmos para nós, nos autoavaliar, julgar a nós mesmos para que não sejamos condenados pelo Senhor. Precisamos, em primeiro lugar, nos julgar acerca de andar em amor com o nosso irmão ou o colega de ministério. Servimos um Deus justo e de justiça. Apesar dele ser longânimo, precisamos julgar a nós mesmos e andar em amor para não cairmos na penalidade da condenação divina. O autor diz que você deve julgar somente a si mesmo. Além disso, fazer sempre as duas perguntas: como isso afetará a outra pessoa? E o que faria o amor? O autor encerra o último capítulo dizendo que devemos amar os nossos inimigos. Ele diz que isso tem muito a ver com o nosso modo de andar no amor do Pai e com a maneira das nossas orações serem ouvidas e atendidas. A passagem que o autor relata nos faz entender que devemos amar e orar pelos que nos maltratam e perseguem. Devemos ser assim para que sejamos filhos do Pai que estás nos céus, pois nós somos filiados àquele a quem nós obedecemos. Esse é o resumo do livro Amor, o Caminho para a Vitória, de Kennedy Hagin.